Deus se arrependeu? Peraí, será que você entendeu? Sim, é isso mesmo, Deus se arrependeu e a adoração apareceu. Convido você a refletir sobre a profundidade dessa declaração que aparece no Salmo 106. E não se esqueça, desfrute dessa mensagem, abra o seu coração e divulgue para os amigos, faça parte do nosso canal, se inscreva e que Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem da Palavra Divina. Hoje, milhões de pessoas estão reunidos no mundo todo para manifestar a sua gratidão, a sua adoração, reunidos na comunidade da fé, agradecendo a Deus pela salvação em Cristo Jesus, pelo perdão, e aí, neste momento especial semanal de adoração e de aprendizado das orientações da parte de Deus. E você é convidado agora a fazer parte deste momento conosco aqui, quando vamos falar de um tema talvez pouco pensado, que a gente talvez não imagine. E o título da nossa reflexão, da nossa mensagem é Deus se arrependeu e a adoração apareceu. Uau, que coisa, que história é essa? Vamos ver. Eu queria compartilhar a parte final do Salmo de número 106. Esse Salmo nos traz o seguinte a partir do versículo 40. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e os seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda eternidade. Que todo o povo diga amém, aleluia. Se tem uma coisa que chama a atenção de todo mundo que lê a Bíblia, é essa frase, né, que parece incomodar muita gente, que nós lemos aqui. Deixa eu até confirmar para você poder checar direitinho qual que é o texto bíblico, qual que é o versículo exato, né, quando o texto no versículo 45 diz que Deus lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Então você ouve isso e fala, peraí, não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. Nós sempre ouvimos que Deus é totalmente poderoso, Deus sabe de todas as coisas, aliás, Deus está em toda parte, né? E aí, como é que um ser nessa descrição da Bíblia pode se arrepender, né? E aí, quando muitas pessoas leem um texto como esse, elas ficam imediatamente preocupadas e alertadas e começam a pensar, olha, será que a palavra significa isso mesmo? Quem sabe se arrependeu quer dizer Deus ficou muito triste, ou quem sabe a palavra tem um sentido meio diferente. Será que a tradução diz isso mesmo? Ela corresponde ao sentido do original? Porque isso parece não fazer muito sentido. E, na verdade, a palavra hebraica, a raiz aqui, é uma palavrinha chamada naham, né?
que é usado num tempo verbal aqui, que traz nesse contexto a ideia de arrepender-se mesmo. Mas é verdade que em outros textos a palavra pode ter o sentido de consolar, de confortar ou de tristeza, mas inequivocamente em diversos textos, inclusive nesse texto aqui, a ideia é de arrependimento, a ideia inclusive é de voltar atrás. E olha que coisa curiosa a gente observar, porque alguém pode pensar assim, não, mas esse é o caso de, como se diz, de um texto isolado, né? É um versículo aí, mas é impressionante como em diversas vezes na Bíblia nós vemos essa palavra bastante definida sobre o arrependimento de Deus. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, a gente pode ver lá no começo, o livro de Gênesis, no capítulo 6, ali quando nós temos a narrativa bíblica falando a respeito do dilúvio, a Bíblia diz o seguinte, versículo 6, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. É o mesmo verbo utilizado lá no Salmo 106. E aí nós vamos observar essa linguagem forte quando Deus decide trazer o seu julgamento sobre a terra do dilúvio por causa da situação de tanto desvario de conduta, procedimento absolutamente reprovável. A terra estava cheia de violência. E é interessante quando nós vemos, por exemplo, um pouquinho mais para frente, num texto especial, em Êxodo capítulo 32. Então vamos ver o que diz o texto em Êxodo 32 a partir do verso 12, Moisés está conversando com Deus. Observe que o verbo aparece sempre nessa situação de crise, né? Nós temos essa crise de maldade, violência e pecado que tem a ver com o dilúvio no capítulo 6 de Gênesis, e agora aqui em Êxodo nós temos o episódio do bezerro de ouro, da idolatria explícita do povo rompendo a aliança que Deus tinha feito com eles. E aí Moisés vai suplicar a Deus a sua misericórdia e diz o seguinte a partir do verso 12, porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? E ele vira para Deus e diz, arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra, que lhes prometi que será sua herança para sempre. E atenção, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. É muito curioso e impressionante observar isso, não só a declaração de que Deus se arrepende, mas se arrepende do mal, se arrepende, vamos dizer, do sofrimento que haveria de cair sobre o povo. E é impressionante, muito destacado, observar que em todo o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que tem toda uma direção geral sobre tudo que vai acontecer, que a única referência de arrependimento que temos em Gênesis, nos seus 50 capítulos, é exatamente o arrependimento de Deus. Que coisa curiosa! Que história é essa? O sentido é que Deus sente intensamente o que está acontecendo e ele tem uma mudança de trajetória e muda aquilo que se imaginaria que ele haveria de fazer e faz de maneira distinta. E quando a gente olha mais para frente, nós vamos ver essa realidade presente também em outros textos. Me chama a atenção, por exemplo,
observar. Na verdade, isso aparece em 2 Samuel 24, no texto paralelo de Crônicas, aparece no livro de Joel, aparece no livro de Jeremias, mas merece destaque, por exemplo, olhar o que nós vamos encontrar no livro de Amós, que é um profeta importante do 8º século, que fala para o reino do norte. E quando a gente lê o capítulo 7, o que a gente vê? Amós diz o seguinte: foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor, soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. Da mesma maneira, o versículo 4 vai na mesma direção, falando, né, de um abismo com fogo que devora a terra. Então Amós clama ao Senhor, dizendo que Jacó não conseguirá sobreviver. E verso 6 repete: o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Então você percebe que na verdade não é digamos, uma exceção, é um texto ou outro que fala uma coisa que não foi bem entendida. É uma referência bastante comum. E talvez o texto mais assim emblemático, que muita gente até conhece por causa da história, é o texto do profeta Jonas. Olha, por exemplo, capítulo 3 de Jonas. Quando Jonas prega sem vontade e a cidade de Nínive se arrepende, inclusive, sob decreto do rei de Nínive, e quando todo mundo ali se arrepende de maneira profunda, né, o texto diz a partir do verso 8: cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, atenção, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. É importante observar, quando a gente lê o Salmo 106, o que está acontecendo aqui. Nós temos um salmo que parece indicar uma redação que envolve o período já do pós-exílio, até porque verso 47 diz: salva-nos, Senhor nosso Deus, ajunta-nos dentre as nações. E esse salmo, é bom você entender, né, que os 150 salmos têm autoria diversificada. 73 deles têm referência a Davi, os outros não. E os salmos são de épocas distintas. Nós temos, por exemplo, o Salmo 137, que fala da situação dos judeus quando estavam lá na Babilônia. Então, alguns salmos são pós-exílicos. E esse Salmo 106, ele fecha aí o chamado quarto livro dos Salmos. São 5 livros, na verdade, e a maior parte dos salmos mais para o final do saltério são posteriores. E, na verdade, o Salmo 106 está junto com o 104, o 105, trazendo uma reflexão aprofundada e detalhada sobre o Deus do espaço e do tempo. Celebra a criação, mas celebra o que é também chamado os grandes atos de Deus na história. E ao falar sobre isso, ele vai mostrar para a gente qual foi a atitude do povo nesse agir de Deus que construiu uma história de redenção e salvação. Então o Salmo vai mostrar o que Deus fez e vai reforçar essa coisa complicada, esse caminho de autossabotagem, esse processo problemático que marca a existência, a experiência humana, que é de não dar a devida atenção a Deus, o Deus da criação, e ao Deus da história, com a sua mão de graça, de redenção e de bênção, e prosseguir num caminho de rebelião, de rejeição, de ingratidão, que tem a ver com toda a problemática na qual muitas vezes nós acabamos nos encontrando. E ele reforça isso, reforça de uma maneira decidida. Isso é muito interessante observar como a Bíblia
apresenta a crise humana na sua intensidade. Diferente dos discursos assim suaves e absolutamente, podemos chamar assim, mais politicamente corretos ou com interesses mercadológicos, o texto bíblico é muito incisivo, né? E é curioso porque você tem uma literatura sagrada dentro de Israel que está sendo usada na adoração, e ela é ao mesmo tempo um momento de adoração, de repreensão e confissão, porque mostra, né, como é que o povo provocou a ira de Deus, então que Deus os colocou numa situação decorrente diante daquilo que eles escolheram, de tal forma que eles foram atrás de todo o engano dos ídolos das nações. Então Deus os entregou às nações e ele reforça esse comportamento e a santidade, a pureza, o compromisso de Deus claramente com aquilo que envolve a referência apresentada a nós. A sua reação é forte. É a reação da ira que se acende no verso 40 contra o seu povo. A palavra é tão forte que diz que ele sentiu aversão por sua herança e a entregou aí na mão das nações. Então você observa que o texto está construindo esse elemento assim cultico, trabalhando todas essas coisas, e no meio disso, que até eu me surpreendo, porque eu esperaria que no meio disso houvesse um grande arrependimento do povo. E de repente, a frase surpreendente que chega e desembarca no verso 45 é que Deus se arrependeu. E como é que a gente entende isso? Ao mesmo tempo em que todos esses textos bíblicos mencionam esse arrependimento divino, é curioso olhar um texto que parece dizer exatamente o oposto disso. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Números, capítulo 23, é um texto que tantas vezes é repetido, diz o seguinte: Deus não é homem, né? O oráculo que Balaão apresenta, e ele então vai dizer isso diante de Balaque, né? Que é aí alguém que se opõe ao povo de Israel. O texto vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então a gente lê isso e pensa, nossa, como é que o mesmo texto bíblico fala de maneira tão incisiva que Deus se arrependeu tantas vezes, de uma maneira tão, vamos dizer, apoteótica no desfecho do 4º livro do Saltério, diz que Deus se arrependeu, e agora mostra essa declaração tão significativa, dizendo que Deus não se arrepende, ele não é um mero ser humano para poder voltar atrás. Será que tem confusão? Será que isso é uma tola contradição? Será que a gente deve pensar que um autor escreveu uma coisa, o outro escreveu o contrário? Como é que a gente lida com isso? Para a gente entender grande parte dos textos bíblicos, a gente sempre precisa saber do que é que o texto está falando. Então, veja comigo como é importante a interpretação da Bíblia. A gente precisa saber qual é esse cenário histórico, qual é a pergunta que está sendo apresentada, quais são as questões e que tipo de resposta está sendo dada e por quê. Por isso, muitos textos, às vezes lidos sozinhos, de imediato, eles causam uma percepção indevida do que de fato eles estão tentando nos ensinar e o que eles estão falando a respeito de Deus. E a Bíblia é cheia desses textos que, vamos dizer, são o que a gente pode chamar de um contraponto em relação ao outro. E que tipo de enfoque nós temos nesses dois textos? Há várias declarações nas Escrituras que tentam apresentar para nós, digamos assim, Deus como Ele é. Ou como pelo menos nós podemos apreender a respeito de Deus. Existem declarações que os teólogos gostam de chamar de referências nítidas a respeito
dos atributos divinos. Por exemplo, quando você lê o Salmo 139, ele diz: Senhor, para onde é que eu vou poder fugir da tua presença? Se eu fizer a minha cama lá no abismo, eu sei que o Senhor vai estar lá, e ainda que eu vá subir ao mais alto dos céus, eu também ali o Senhor vai me encontrar. Ou seja, esse salmo delineia nitidamente o que nós definimos como onipresença e onisciência divinas. E quando a gente pega uma declaração de Números 23, verso 19, ela está totalmente de acordo com essa declaração de que, no sentido pleno e absoluto, Deus não se arrepende, de modo que ele é pego de surpresa e diz: nossa, eu não sabia que esse negócio ia ser desse jeito, então deixa eu correr lá para resolver a situação. Deus não é surpreendido como se ele tivesse notícias, né, diferentes agora em Nínive, e ele falasse: puxa, eu imaginei que ia ser de um jeito, agora Nínive resolveu reagir, então deixa eu mudar rapidamente aqui, deixa eu reeditar, né, deixa eu corrigir a minha postagem celestial e redefinir a minha caminhada com Nínive. Do ponto de vista absoluto, Deus acima do tempo, do espaço, Senhor, soberano, descrito com a realidade de ser, de fato, o Senhor do universo, é claro que Deus não se arrepende. Mas a pergunta é, então, o que esses outros textos estão fazendo aqui? Por que se enfatiza toda essa realidade? E aí eu espero que a gente consiga, pelo menos, captar um pouco do que está em jogo aqui. É como se a gente tivesse, vamos dizer, duas lunetas, dois telescópios de observação. Alguns textos bíblicos fazem a declaração olhando a coisa do ponto de vista de Deus, ou seja, mostrando a declaração de fato o que é a perspectiva divina a respeito da realidade. Então, quando a Bíblia declara, né, que Deus é todo-poderoso, quando ela declara que Ele sabe de todas as coisas, essa é a descrição de como Deus de fato é na própria descrição divina. Mas, do outro lado, a Bíblia apresenta o que a gente pode chamar da outra luneta, né? A gente vê a coisa agora, vamos dizer, dentro da dimensão humana, dentro da limitação que nós temos, e por isso, da perspectiva divina, é claro que Deus não muda, é claro que Deus tem tudo sob controle, mas da perspectiva humana, a gente está dentro do tempo, a gente vê o cenário mudando de acordo com o que os nossos sentidos podem nos oferecer. Por isso é interessante a gente tentar compreender essa dinâmica, dessa tensão, a dinâmica dessa relação de contraponto de enfoques diferentes nessa sabedoria bíblica, mais ou menos como a gente vê o relacionamento de uma criança com os seus pais. Criança falando com seu pai, com sua mãe. Então, é claro que o pai e a mãe têm uma visão maior da realidade, sabe o que está acontecendo, e ele até faz, né, ali, conversa com o filho de uma maneira, vamos dizer, bem infantil. Ele vai dizer certas coisas do tipo: eu também estou com medo do leão, né? Eu também estou com medo do cachorro bravo, né? Então vamos esconder juntos. Então ele está se aproximando do universo da criança para poder interagir com ela. É mais ou menos nessa dimensão é que muita coisa na Bíblia é descrita de uma forma que os estudiosos da fé chamam de antropomorfismo, chamam de antropopatia, quer dizer, declarações a respeito de Deus que não pretende descrever a sua essência no sentido definitivo, se é que a gente pode falar dessa forma, mas ela descreve as ações e o procedimento de Deus dentro da história, na sua relação com os seres humanos, que, por definição, é um agir divino diferenciado, que é um agir contextualizado.
essa proposta extraordinária de aproximação divina, a gente vê em vários textos da Bíblia, mas de maneira culminante na própria realidade da encarnação de Cristo Jesus, quando Deus não só fala conosco na nossa língua, não só quando Deus se aproxima de nós, mas Deus se torna como um de nós, quando a Bíblia nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós nesse caminho de identificação que tem uma proposta de redenção extraordinária. Então, diante desse entendimento que pode talvez acalmar a nossa limitada razão, a gente pergunta então qual é a razão de ser, qual é a função, por que é que o texto bíblico faz questão de não só trazer, né, a expressão de que Deus se arrepende, como também o texto faz questão, às vezes, de enfatizar e de colocar isso até mesmo em certos contextos, quando nós temos aí o desfecho mais importante. Em Jonas, por exemplo, aparece a expressão num contexto apoteótico da descrição ali da narrativa, né? Então não é aquele texto escondido no meio de uma espécie de oráculo que não tem decorrência maior. Ele aparece, vamos dizer, nos pontos mais importantes, né? Ele está ali, às vezes, na coluna fundamental da construção e não como um pequeno pedacinho num reboco de um canto da construção. Por que isso está aí? Vamos dar uma olhada no texto? Vamos dar atenção especial aí o que nós lemos no Salmo 106 para a gente ver a função e a razão de ser desse arrependimento divino. O texto vai mostrar para nós o que acontece aqui. Então, veja lá. Que tipo de sentimento, de sensação você teria diante do fato de que tudo que você fez deu errado? Todos os seus caminhos foram, na verdade, descaminhos, desencontros que marcaram a sua experiência de maneira absolutamente negativa e quase irrecuperável. Essa é a experiência de Israel. Porque, veja, eles receberam de Deus a bênção, a terra prometida, receberam de Deus aí as suas alianças, tudo o que acontece no cenário, e eles insistem em seguir o caminho do seu próprio coração, recebem o juízo divino e foram lançados entre as nações. Diante disso, o que pesa, é interessante que pesa sobre a cabeça da gente, sobre aquilo que parece ser irrecuperável na vida, pesa a culpa, pesa os desdobramentos, né? É uma frase que eu ouço muito, agora já foi, agora não tem mais jeito, agora a coisa não tem o que fazer. Talvez você já ouviu isso tantas vezes. Então essa é a sensação. Nesse cenário de profundo desconforto é que o texto primeiro nos convida a um choque de realidade, dizendo que, olha, o que aconteceu com vocês tem a ver com esse agir santo de Deus diante dos nossos erros e descaminhos. A ira do Senhor se acendeu, ou seja, Deus não é uma entidade abstrata, distante, que funciona como uma espécie de sistema que é uma máquina automática. Não, Deus se ira, Ele é pessoal, Ele se importa. Quando você tem um relacionamento com alguém de verdade, a coisa não fica simplesmente numa superficialidade absolutamente desprovida de coração e de emoções. Não, a realidade aparece. Então Deus, Ele se importa com o povo, Ele fica bravo, Ele manifesta toda essa expressão profunda, e é nesse contexto que a coisa aparece, e Deus ficou profundamente aborrecido, sentiu aversão, e Ele faz tudo aquilo que é decorrente
do comportamento desse povo. Aí a gente começa a entender esse profundo tom pessoal. Então preste atenção. Numa conversa pessoal, numa conversa de coração para coração, numa conversa que vai além de uma tentativa de o que a gente chama de uma descrição ontológica, vamos dizer, a coisa tem um outro perfil, um outro sabor. E então, o que acontece no cenário? A coisa fica difícil, porque os inimigos oprimem o povo. Quer dizer, eles confiaram na referência das nações para dirigir a vida deles. E agora eles estão sofrendo na mão ou nas mãos dessas nações e dos seus ídolos falsos. Eles os subjugaram com o seu poder, né? Israel, Judá são conquistados por nações que fazem isso em nome dos seus deuses que nada podem fazer e nos quais, e em deuses semelhantes, Israel e Judá confiaram. Os seus inimigos oprimiram, subjugaram com o seu poder. E aí vem uma referência que vem lá de trás, né? E não só de lá, mas também está presente na história, como Deus tantas vezes, particularmente no período dos juízes, foi lá e libertou o povo. Ele os libertou muitas vezes, atenção, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Então, o que acontece? Eu vejo gente desgastada pela vida. Eu vejo gente machucada, eu vejo gente marcada pela culpa, eu vejo gente que não consegue, no final das contas, lidar consigo mesma. É uma luta muito complicada. Às vezes converso com alguém que passa um tempo, a pessoa tem aquela recaída básica, assim que ecoa Salmo 106. O que é que a gente vai fazer? Onde está o caminho de solução? É impressionante a maneira como o texto bíblico lida com isso. Por quê? Porque o texto vai dizer, no momento em que a gente poderia dizer, olha, escuta, joga a toalha, não há o que fazer. Porque, vamos assim dizer, as determinações de Deus são claras, elas são sérias, elas têm consequências, a gente está colhendo o fruto, ponto. Agora já foi. A resposta do texto é não. Por quê? Olha que coisa impressionante. Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Só um Deus que realmente é pessoal, que tem um anseio de relacionamento real com aqueles a quem ele ama e que estão em aliança com ele, vai ter uma sensibilidade tão profunda que emerge com beleza e sabedoria do texto. Então, diante de todo esse cenário, a única coisa que surge é o seguinte, olha, Deus viu como estava doendo, assim como Deus vê como está doendo na sua vida. Deus escutou o seu choro, o seu grito, o seu clamor. Aliás, foi assim que Deus fez no Êxodo, quando libertou o povo de Israel. E aí é que entra um negócio extraordinário. Entra essa linguagem que, do ponto de vista de uma descrição, vamos dizer, essencial, ela não faria sentido, mas aqui ela faz todo sentido. Lembrou-se da sua aliança. Há uma santa ironia por trás disso. Por acaso Deus tem problema de memória? Por acaso Deus, tem aí lapsos de esquecimento? Então, a linguagem é forte. E então ele se lembra da sua aliança, lembra-se da sua parceria estabelecida de maneira inabalável com o povo. E aí sim, olha lá, e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Aí a gente começa a perceber o que é que está por trás disso. Que Deus, percebendo toda a realidade frágil do ser humano, aquilo que aparece na história de Israel,
ele se move em função desse seu amor, e aí então ele, na linguagem bíblica, ele se lembra e ele se arrepende para intervir em favor do seu povo. Isso é muito extraordinário e a gente começa a descobrir o que está por trás dessa linguagem tão especial. Então, preste atenção e veja o que aparece aí. Nós vamos ver que a maneira de descrever quem Deus é vai além de uma tentativa de um esboço dessa descrição essencial de Deus. Ela vai mostrar a profundidade do amor redentivo e do interesse real de Deus, que é a nossa única esperança quando todos os nossos caminhos estão fracassados. E essa realidade aparece, para que ela seja nitidamente digerida, ela precisa aparecer nessa linguagem que faz sentido e toca o coração humano de maneira diferenciada. Não poderia haver uma redenção que fosse uma mera expressão fria daquilo que Deus tem a nos apresentar. Não, ela é marcada por essa linguagem tão forte. Então, preste atenção na sabedoria plena que aparece aqui. Essa sabedoria tem a ver com isso. Se tem uma coisa que o ser humano vai entender, é arrepender-se, é voltar atrás. Quando a gente faz um monte de bobagem, quando a gente faz tudo que não devia, a única coisa que nos resta é arrependimento. O que Deus pede para as pessoas quando eles caminham pelos seus erros e seus pecados é que elas se arrependam, para mostrar que o sentimento, que a reação de Deus é tão extraordinariamente profunda em relação ao seu povo, em relação a quem Ele ama, em relação a você, em relação a mim. Para descrever isso, Deus só poderia fazer isso escolhendo a palavra mais forte possível, que é esse arrependimento, para empregá-la em relação a si mesmo. Você percebeu? Quer dizer, diante de todos os desastres da história, no texto bíblico, a única esperança que fica para nós é o arrependimento de Deus. Claro que no final das contas Ele sabe de tudo e tem tudo sob controle. Mas no nosso enfoque de uma pequena criança diante do Pai Celestial, Senhor do Universo, a gente que tinha certeza que tudo ia dar errado, que não tinha mais o que fazer, que não tinha saída, depois a gente descobre o quê? Que Deus, que estava tão aborrecido e machucado pela nossa rebelião, a gente vê o sorriso dele que vai surgindo e aparecendo e estendendo a mão de misericórdia. Então, o arrependimento divino é um segredo literário extraordinário, poderoso, teológico, que surge no texto e que abraça o coração que precisa de perdão e que não tinha mais esperança. Que coisa impressionante! E aí é muito especial, é demais. O negócio é difícil da gente até comentar. Por quê? Porque isso é por causa do Hasdo, do Hesed Shelo, por causa do seu amor intenso, do seu amor profundo, da sua misericórdia leal. Isso é que sustenta a minha esperança, a sua esperança. Por isso que, em vez de confusão, o arrependimento divino nos traz salvação, cura e libertação. E o texto é forte porque a gente pode falar, tudo bem, né? Eu sei que Deus é bom, Deus vai me perdoar, Deus vai resolver a minha barra pesada diante dele. E isso, afinal de contas, ele é Deus, ele é bom, já escutei essa história. Mas só que é o seguinte, o BO que ficou aí, eu não tenho o que fazer. Meu querido, olha que coisa doida. Olha só o detalhe do texto. Deus fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Ou seja, o Deus que ama você, quer consertar a sua vida e trazer de volta,
Não é o seu Deus que não aguenta mais e ele se arrepende e se volta. Mas mesmo todo mundo que faz parte desse conluio perverso, que se volta para a destruição da sua vida, Deus vai lá e mexe neles. De modo que misericórdia, a palavra rachamim, que tem origem naquilo que originalmente quer dizer útero, um profundo amor, quem diria os maiores perversos são mudados. E é interessante que Judá volta por causa de um rei pagão que resolve, porque sim, numa política própria, permitir que o povo volte para a terra e os propósitos divinos aconteçam. Que Deus é esse que a Bíblia apresenta? É o Deus que se arrepende nesse sentido. E por isso eu e você podemos ter esperança. E aí vem a coisa impressionante do texto. Algo que assim a gente jamais ouvia e poderia imaginar. Diante de tudo que você lê no Salmo 106, você perde a vontade de orar. Você não tem desejo de nada nem de esperança. Mas agora, por causa do Deus que se lembra da sua aliança, do Deus que se arrepende nesse sentido, o que aparece no texto? Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Você vê que coisa impressionante? Aí sim, você vê que Deus se arrependeu e a adoração apareceu. A adoração é essa atitude de devido reconhecimento de quem Deus é, do que Ele faz quando a gente se coloca no nosso lugar para dar ao Senhor, ao Criador, tudo aquilo que Ele merece. Mas quando a gente imagina um universo fatalista onde as leis fecharam e não há esperança, quando a gente se entrega aos nossos sentimentos e elementos negativos, achando que a nossa condição não há mais o que fazer, quando a gente é refém da interpretação superficial das circunstâncias e a gente não tem expectativa nenhuma, é difícil a gente louvar de verdade, é difícil adorar. Mas quando a gente ouve de novo que Deus se lembra da sua aliança e se arrepende por causa do seu imenso amor leal, isso cura o coração. Isso traz vontade de orar. Isso traz esperança de novo. E isso faz com que a gente diga isso. Façamos do teu louvor a nossa glória. Por isso o Salmo fecha. Não só o Salmo, mas essa coletânea extraordinária do terceiro livro do Saltério. Ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. E que todo o povo diga amém, aleluia. E o mais impressionante, que tudo isso aqui no Salmo só aconteceu por causa desse Deus que se arrependeu. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração neste dia. Amém.